Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num material, olha, realmente intrigante. Extratos de Astaroth, caos e hermetismo para prosperidade. A missão aqui é ousada, viu? Pegar um antigo ritual de prosperidade, lá do Grimório do Papa Honório, e fazer uma reengenharia completa. Uma repaginada, né? Exato. Basicamente, a ideia é passar essa tradição por um filtro duplo. A abordagem bem pragmática da magia do caos e a visão de mundo, assim, robusta do hermetismo. O resultado, a gente sai daquela lógica de pedir favor para a entidade, sabe? E transforma o ritual numa espécie de tecnologia da mente. Quem pratica vira um engenheiro da realidade. Gosto dessa ideia de engenheiro da realidade. Coloca o poder na mão do praticante, né? Com certeza. E para isso vamos nos apoiar em 3 bases, basicamente. Primeiro, o Grimório Antigo, como fonte da estrutura e do arquétipo Astaroth. A matéria-prima original, digamos. Isso. Segundo, a magia do caos, que traz as ferramentas, sigilos, estados alterados de consciência, a tal da gnose. As ferramentas modernas para trabalhar essa matéria-prima. Perfeito. E terceiro, o hermetismo, especialmente na linha do Franz Bardon, que dá a cosmologia, a base dos elementos e a ideia de criar servidores energéticos. Então vamos descompactar isso e ver como essa mistura promete resultados mais palpáveis, talvez. Com certeza. Resultados que dependem mais da habilidade do praticante do que de fatores externos. Exato. E para atuar como esse engenheiro da realidade, não dá só para seguir a receita, né? A gente precisa entender os mecanismos, o como e o porquê por trás de tudo. Fundamental. Sem entender o mecanismo, vira só superstição, né? Verdade. Então, vamos começar dissecando os conceitos-chave. Por onde começamos? Astaroth. Pode ser. Astaroth. A magia do caos. E aqui o Ray Sharing fala muito disso, tem uma visão bem funcional dessas entidades. Não são vistos como demônios literais, sabe? Não como o imaginário popular pensa, né? Exatamente. São mais como representações de partes da nossa própria psique. Talvez pontos cegos complexos de energia internos. Ao dar um nome, um símbolo, um sigilo para essas forças, elas ficam mais gerenciáveis, mais fáceis de acessar e trabalhar. Entendi. Você dá um endereço para essa energia interna. Isso, um endereço simbólico. E aqui entra um detalhe curioso do próprio Grimório do Honório. Ele associa Astaroth a Mercúrio. Fala do dia de Mercúrio, dos perfumes de Mercúrio. Ah, interessante. E isso muda tudo, imagino. Totalmente. Essa correspondência planetária é o pulo do gato para a gente ressignificar Astaroth. Tira ele daquela caixinha de anjo caído e alinha com as qualidades mercuriais. Que seriam? Intelecto rápido, comunicação, negócios, adaptabilidade, agilidade mental, tudo que é essencial para prosperar hoje em dia, né? Com certeza. Então, Astaroth vira um arquétipo ou até uma egrégora, uma forma pensamento coletiva de abundância inteligente, de conhecimento aplicado que gera resultado material. Então, a gente não está invocando um demônio, mas acessando um arquétipo de inteligência e comércio. Exatamente. Se antes as conjurações em latim usavam a fé, a crença para direcionar a mente, agora a gente usa a mecânica da magia do caos para sintonizar essa corrente energética que a gente está chamando de Astaroth. E falando nessa mecânica, vamos entrar na sigilização. O Ray Sharing detalha isso, né? Como funciona na prática? Parece quase programação neurolinguística antiga. É uma ótima analogia. É quase como escrever um código para o subconsciente, sim, para passar direto pelo sensor, pela mente crítica. Basicamente, são 3 etapas. Certo. Primeira, a declaração de intento, uma frase curta, clara, positiva, bem específica do que você quer. Algo como, minha vontade é manifestar prosperidade sustentável. A clareza é chave, então. Fundamental. Para evitar que o subconsciente interprete de forma errada. E tem um ponto crucial que o Sharing alerta: resolver conflitos internos sobre o desejo. Se você lá no fundo acha que dinheiro é sujo ou que não merece ter sucesso, isso pode sabotar tudo. Entendi. A crença limitante agindo como um vírus no programa. Perfeito. Segundo passo:
a construção do sigilo. Aquela frase de intenção é transformada num símbolo abstrato. O método mais comum: escreve a frase, tira as letras repetidas. Ah, eu já vi isso. M-I-N-H-V-O-N-T-A-D-E, tira os As, o N... Isso. E aí, com as letras que sobraram, você combina de forma artística, criativa, faz um desenho único, um glifo que seja visualmente interessante para você, mas que a mente consciente não associe mais à frase original. Para despistar o porteiro da mente consciente. Exato. Para que ele não fique lá racionalizando e bloqueando. E terceiro, e talvez o coração do processo, a ativação por gnose. Gnose? Essa palavra aparece muito na magia do caos. O que é exatamente? Gnose é um estado alterado de consciência onde a mente analítica, o pensamento racional normal, é suspenso, silenciado por um momento. Pensa naquele estado de fluxo total quando você está muito concentrado numa atividade, ou o branco mental depois de um esforço físico muito intenso? Ah, sei. Tipo, depois de uma corrida muito forte. Isso. Pode ser atingido por excitação, dança, música rítmica forte, hiperventilação controlada ou por inibição, meditação muito profunda, privação sensorial. E o que se faz nesse estado? No pico da gnose, quando a mente está quieta, você visualiza o sigilo intensamente, como se estivesse carregando ele com toda a sua intenção e energia. E aí, você dispara ele para o fundo da mente, para o subconsciente. É uma programação feita no momento de maior receptividade mental. Uau, intenso. Então a magia do caos dá essa técnica de programação, o motor, e onde entra o hermetismo do Bardon nisso tudo. É o chassi, a estrutura. Boa analogia, gostei. É por aí. O hermetismo, especialmente o de Franz Bardon, oferece a estrutura cosmológica. É o entendimento do sistema operacional da realidade, digamos assim. Entendi. São a água, as emoções, a fluidez e terra, a forma, a estabilidade. E além deles, o akasha, o éter, a fonte primordial de tudo. Ok, a base de tudo. E como isso se conecta com o ritual? A conexão muda o paradigma da prática. Em vez de ficar evocando e tentando barganhar com uma entidade externa que você chama de Astaroth, o mago hermético, ele aprende a criar. Criar? Como assim? Nesse ritual modernizado, a gente usa a técnica do Bardon para criar o que ele chama de elementares, ou como ficou mais popular, servidores mágicos. Servidores mágicos. Tipo um programa de computador energético? Exatamente. É uma ótima forma de pensar. São como programas de software energéticos, conscientes até certo ponto, que você cria para executar uma tarefa específica. Neste caso, a tarefa de atrair prosperidade. E eu defino tudo sobre ele. Sim, você define a forma visual dele, o nome, a função exata e até por quanto tempo ele vai existir. Depois da tarefa cumprida, ele se dissolve. Nossa, isso é muito diferente da abordagem tradicional, de pedir, suplicar. Totalmente. Coloca toda a responsabilidade e o poder na mão de quem está fazendo. Não tem intermediário. Entendi. É uma visão mais autônoma, mais madura, talvez. Exatamente. Mais alinhada com uma visão moderna de agência pessoal. O que nos leva direto para a preparação do ritual. Que, como você já intuiu, não é só acender vela e incenso, né? Imagino que não. Com essa base teórica toda, como a gente prepara o terreno para essa engenharia da realidade funcionar de verdade? A preparação deve ser mais do que seguir passos cegamente. Com certeza. Cada etapa da preparação é para alinhar a mente e a energia. É a fundação. Primeiro, de novo, a formulação do intento. Reforçar a clareza, a positividade, minha vontade é, e crucialmente fazer aquela autoanálise honesta sobre crenças limitantes. A história do freio de mão puxado. Isso. Um desejo claro com uma crença conflitante não vai longe. Segundo, a criação do sigilo pessoal. Já falamos do método, escrever a frase, tirar repetidas, combinar as restantes num desenho único, abstrato para a mente consciente. Ok. Intento claro, sigilo criado e o espaço. Terceiro passo, preparação do espaço e ferramentas. Aqui a modernização fica bem clara. O círculo mágico tradicional, feito com carvão e tudo mais, Sei.
como nos filmes. Aqui ele vira um círculo energético. Você pode visualizar uma esfera de luz ao seu redor, ou traçar o círculo no ar com a mão ou um bastão. A função principal não é nem tanto defesa, mas criar uma bolha de foco. Um espaço mental onde as regras normais são suspensas temporariamente para o trabalho mágico. Entendi. Uma zona de concentração. Exato. E as velas e invocações nos 4 cantos. A gente substitui por representações dos elementos herméticos de Bardon nos pontos cardeais. Como assim? Por exemplo, leste, ligado ao ar, talvez um incenso leve como sândalo. Sul, ligado ao fogo, uma vela vermelha ou laranja. Oeste, água, um cálice ou copo com água. Norte, terra, um cristal, uma pedra ou um pouco de sal. Ah, legal. Então não é só decorativo, tem uma função de sintonizar a mente. Exatamente, sintonizar a mente com essas energias fundamentais da realidade segundo o hermetismo. E o incenso? A gente pode manter a ligação com o Mercúrio, que o Grimório menciona? Lavanda, sândalo. Isso. Mas agora a gente entende como um gatilho olfativo, um cheiro específico que ajuda a alinhar a psique com as qualidades mercuriais de inteligência, comunicação, comércio que a gente está buscando no arquétipo Astaroth. Faz todo sentido. Usar os sentidos para direcionar a mente. E aquele ponto mais complicado do Grimório original, o sacrifício de animais. Isso é totalmente descartado. O sacrifício do galo é arcaico, eticamente indefensável hoje em dia e desnecessário para esse modelo. Na magia do caos e no hermetismo moderno, o sacrifício real é outro. É o investimento de energia pessoal. É energia psíquica, a energia vital que você gasta para atingir a gnose, o esforço da concentração, a exaustão controlada que falamos antes. É essa energia que paga pela operação, que alimenta o sigilo e o servidor que vamos criar. Entendi. O combustível é a própria energia do praticante? Exatamente. Com tudo isso alinhado, intenção clara, sigilo pronto, espaço preparado, entendimento do processo, aí sim estamos prontos para a execução do ritual. Ok, a teoria está clara, a preparação foi feita, o sacrifício foi redefinido como energia pessoal. Agora, como essa performance psicomágica, como você chamou, acontece na prática? Como a gente junta tudo isso para lançar a intenção no universo? A execução geralmente segue algumas fases bem definidas. Começa com a abertura e consagração do espaço, em vez daquelas longas invocações dogmáticas dos grimórios antigos. Que às vezes nem se entende direito o que significam. Pois é, a gente pode usar um rito mais funcional da magia do caos. Tem um rito gnóstico do pentagrama ou a estrela do caos do Sherwin, por exemplo. O objetivo, segundo os caoístas, não é nem tanto proteção, mas sim limpar a mente do praticante, focar a vontade e abrir a percepção para o potencial criativo do caos, a fonte de toda a mudança. Preparar o terreno mental, então. Exato. E aí vem o momento-chave, a carga do sigilo pela gnose. Aquele estado intenso que a gente falou. Sim. O sigilo que você criou é colocado num lugar visível, e aí você começa a induzir o estado de gnose. Para manifestação material, como prosperidade, métodos excitatórios costumam ser mais indicados. Tipo? Pode ser uma combinação. Usar tambores com ritmo crescente, hipnótico, cantar um mantra derivado da sua intenção. Você pega a frase, simplifica, repete rápido, até virar só som e vibração, sabe? Tipo, transformar minha vontade é prosperar em algo como mivopros, mivopros. Exatamente. Até perder o sentido consciente. Ou usar movimento corporal intenso, uma dança mais solta, estática, girar, até chegar perto da exaustão física mesmo. E no auge disso tudo? No pico absoluto da gnose, aquele momento de exaustão, mas uma exaustão lúcida, um silêncio mental, toda a sua atenção, toda a sua energia é focada no sigilo. Você visualiza ele brilhando, pulsando, carregado com a sua intenção, e então você dispara ele. Disparar. Como? Pode ser um ato puramente mental, de projetar ele para o universo, ou sentir que ele é absorvido profundamente pelo seu subconsciente.
É um ato de programação no auge da receptividade mental. Uma sensação de foi. Entendi. É um momento bem decisivo. E a energia toda que foi levantada para chegar nesse ponto, ela simplesmente se dissipa depois? Não necessariamente. E aqui entra a genialidade da técnica hermética do Bardon, a criação do servidor elemental de Astaroth. A energia que você acumulou na gnose pode ser usada para dar forma e vida a esse servidor. Ah, o programa de computador energético. Ele mesmo. Pense nele como um ajudante energético, uma ferramenta focada exclusivamente na sua intenção de prosperidade. E como se cria isso? Usando a energia da gnose? Logo após lançar o sigilo, ainda naquele estado de alta energia, de vibração, você visualiza essa energia se acumulando em algum ponto do seu corpo, talvez na área do plexo solar, que é um centro energético importante. Ok. Então você projeta essa energia para fora de você, talvez com uma inspiração vigorosa, imaginando um feixe de luz saindo. E aí você começa a moldar essa energia com a sua imaginação e vontade. Moldar em quê? Numa forma que simbolize prosperidade para você. Pode ser uma figura dourada, um vórtice de moedas, um pequeno sol brilhante, o que ressoar mais. A forma visual ajuda a ancorar. Certo. E depois de dar forma? Aí vem a programação do servidor que Bardon detalha bem. São basicamente 4 passos, feitos com foco total, imaginação e desejo concentrados. 1. Forma. Manter a imagem visual clara e estável na sua mente. 2. Nome. Dar um nome único, sonoro, fluxos, áureos, argentos, algo assim. O nome funciona como uma chave de comando depois. 3. Tarefa. Dar uma ordem imperativa muito clara no tempo presente. Algo como: seu propósito é atrair oportunidades de riqueza e prosperidade para minha vida. Haja agora. Sem ambiguidades. 4. Duração, dissolução. Definir um prazo ou uma condição para ele existir. Você existirá até cumprir seu propósito de forma satisfatória, e após isso, você se dissolverá de volta à luz universal com a minha gratidão. Essa parte da dissolução parece importante, para não deixar programas rodando soltos por aí. Exatamente. Garante controle e ética na criação. É uma questão pertinente que você levantou antes. Criar um ser energético exige responsabilidade. A clareza na programação, especialmente na tarefa e na dissolução, é fundamental para evitar que ele se torne autônomo ou funcione para sempre. É uma ferramenta poderosa e precisa ser usada com cuidado e intenção clara. Faz todo sentido. Muita responsabilidade envolvida. E depois de criar o servidor, programar tudo direitinho, acabou. Fecha a loja e vai para casa. Quase. Ainda falta uma fase crucial, especialmente na magia do caos. A fase de banimento e esquecimento estratégico. Banimento, ok, para limpar o espaço. Mas esquecimento de novo? Sim, é vital. Primeiro, o sigilo físico, aquele papel onde você desenhou o símbolo, deve ser destruído. Queimar é o ato simbólico muito forte de liberação, de soltar a intenção para o universo. Entendi. Libera a forma física. Isso. Segundo, o espaço ritual é fechado formalmente. Talvez fazendo o rito de abertura ao contrário, para voltar ao estado normal de consciência. E terceiro, o mais contraintuitivo e talvez o mais difícil, o esquecimento deliberado. Esquecer aquilo que você acabou de colocar tanto esforço para conseguir. Como assim? Por quê? É a famosa regra de ouro da magia do caos. Depois que o ritual acabou, você faz um esforço consciente para não pensar mais no desejo específico ou no resultado esperado. Evitar ficar procurando sinais, se perguntando, será que funcionou? Quando vai acontecer? Mas a ansiedade deve ser grande. E essa ansiedade, essa cobiça de resultado, como chamam, cria uma tensão psíquica que pode, paradoxalmente, atrapalhar o processo subconsciente que você acabou de disparar.
O esquecimento permite que a magia, que o subconsciente, que o servidor trabalhem nos bastidores sem a sua interferência consciente, sem a sua dúvida, sem a sua ansiedade atrapalhando. É deixar a semente germinar em paz. Entendi. É confiar no processo e tirar a mão. Então, o trabalho não termina no ritual. Tem toda uma fase pós-ritual de integração e espera paciente, mas ativa. Exatamente. A integração é fundamental. Não adianta fazer um ritual incrível e depois ficar sentado no sofá esperando o dinheiro cair no colo. O trabalho energético precisa encontrar eco nas suas ações do dia a dia. A magia abre as portas, mas a gente tem que atravessar. Exceito. E um diário mágico é muito útil aqui, mas com um truque para ajudar no esquecimento. Anote os detalhes técnicos do ritual. Data, hora, método de gnose que usou. Usei dança por X minutos. Como foi a sensação de criar o servidor, insights que teve durante. Mas evite escrever o desejo específico, o resultado que você quer. Para não ficar relendo e alimentando a ansiedade. Exato. O diário serve para refinar a sua técnica mágica, para entender o que funciona melhor para você, focado no processo, não no resultado final do desejo. E claro, tem a questão da ética da prosperidade. Como assim? A visão hermética de Bardon valoriza muito o enobrecimento da alma. O crescimento é equilibrado. Então, a busca por prosperidade deve ser vista como um ato de criação de valor, de atrair abundância e não de tirar dos outros ou prejudicar alguém. E na magia do caos? Mesmo na magia do caos, que é mais pragmática, um desejo que envolve prejudicar outros tende a gerar conflito interno, culpa subconsciente, e isso enfraquece a própria magia. A ideia mais eficaz é se conectar a um fluxo universal de abundância. É criar oportunidades, não competir por migalhas de forma predatória. Entendi. Buscar um ganha-ganha de alguma forma. E como esses resultados costumam aparecer na prática? É tipo, dinheiro caindo do céu? Raramente. Seria bom, né? Mas geralmente não. O servidor e o seu subconsciente trabalham através da realidade de formas mais sutis e naturais. Você pode esperar por oportunidades inesperadas que surgem. Uma proposta de emprego, uma ideia de negócio que aparece do nada? Exato. Ou sincronicidades, encontrar a pessoa certa na hora certa, receber uma informação que você precisava justamente naquele momento, eventos que se alinham de forma favorável. Aquelas coincidências significativas. Isso. Ou também insights criativos. De repente você tem uma ideia brilhante para resolver um problema financeiro, uma nova forma de gerar renda que nunca tinha pensado antes. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que a chave é estar atento e agir quando a oportunidade aparecer. Precisamente. O trabalho mágico pode criar a condição, a oportunidade, abrir a porta, mas a ação no mundo real é sua. Se uma porta se abre, você precisa ter a coragem e a disposição de entrar. A passividade anula todo o esforço energético. É preciso estar receptivo, atento aos sinais e pronto para agir com confiança quando a oportunidade de surgir. É uma parceria entre o trabalho interno e a ação externa. Recapitulando então, para a gente amarrar as pontas. Essa abordagem toda que a gente discutiu mostra como podemos pegar uma tradição antiga, como o Grimório do Papa Honório, desmontá-la, entender seus componentes que ainda fazem sentido hoje e energizar isso tudo com ferramentas psicológicas e energéticas modernas da magia do caos e do hermetismo. Sim, é uma mudança de postura radical, né? Totalmente. Deixa de ser um pedido a uma força externa para se tornar de fato o programador, o engenheiro da sua própria realidade, usando essas tecnologias da consciência. Exatamente. Isso coloca o poder pessoal no centro da equação. Mas, como a gente frisou, junto com o poder vem a responsabilidade. Não é um caminho, talvez, para todo mundo. Exige autoconhecimento, exige disciplina, exige ética. Mas oferece uma via de agência, de autonomia muito maior. Com certeza. Fica, então, talvez uma provocação final para quem nos ouve, se a gente pode fazer essa reengenharia
com o ritual de prosperidade antigo, usando essa fusão de simbolismo Astaroth reinterpretado, os elementos com técnicas modernas, sigilos, gnoses, servidores, que outras áreas da nossa vida ou outros sistemas de crenças, ou até mesmo hábitos pessoais, poderiam ser hackeados dessa forma? Boa pergunta. Onde mais a gente poderia aplicar essa lógica de desconstruir, extrair o que é funcional e repotencializar com essas ferramentas para alcançar outros objetivos, para promover o desenvolvimento pessoal? Fica aí a reflexão. Uma excelente reflexão para continuar explorando. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que essa exploração tenha sido tão esclarecedora e, quem sabe, instigante para vocês, quanto foi para nós prepararmos e conversarmos sobre ela.